amigos da usinagem e da conformação de metais. Vamos começar agora uma série especial do nosso banner Infometal. Para você que não pôde participar do nosso encontro tecnológico, nós fizemos várias palestras online e a gente vai começar essa série agora. Serão 8 vídeos de todas as palestras que foram feitas aqui no nosso evento. Vamos começar na nossa primeira palestra. Vai ser aqui, integração de tecnologias por meio de manufatura avançada. É uma palestra que foi ministrada em conjunto pelo pessoal da CGTech, da Canserv, da Dormer Planet e da Schunk. Espero que vocês gostem. É isso aí. Valeu, pessoal. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao 8º Encontro Tecnológico. Eu sou Jucimar Farias, engenheiro de aplicação da empresa Canserv Solution. Hoje iremos falar sobre a nossa solução CAM, o PowerMill. A versão hoje do PowerMill ele já inclui ferramentas CAD, CAM e CAI. Os softwares especialistas em moldes e matrizes, superfícies complexas, projetos de design generativos e também possui ferramentas de colaboração de projetos. Temos aqui um modelo da área de aerospace, tá, em titânio, que será o foco da nossa apresentação. Iremos mostrar ferramentas de desbaste convencional e trocoidal. Para esse modelo, temos aqui um dispositivo de fixação da Schunk, tá? Um dispositivo que facilita a criação de setups, já que ele é de zero point, então a fixação dele é de forma simples. Dentro do PowerMill tem como eu colocar esse dispositivo com segurança. Então basta eu clicar em sobre metal de percursos e adicionar esse modelo à colisão. A partir daqui, toda a sua programação já vai estar segura. Também temos a simulação por máquina. Então, caso tenha necessidade de fazer uma simulação por máquina, o PowerMill também possui essa simulação. Então, seja ela em 3 eixos ou em 5 eixos. E com análise de todos os dispositivos, ela pode ser feita, eixos, inclinações e vetores. E aqui, como descrito no começo, nosso item vai se basear em uma usinagem em desbaste convencional com a ferramenta de alto avanço, obviamente nosso parceiro Dormer, e também com a trocoidal, onde nós temos um desempenho, onde a profundidade de corte é o foco e um AE um pouco menor. Então temos aqui as estratégias criadas, podemos ver. Temos aqui um desbaste com a ferramenta de alto avanço com 40 milímetros de diâmetro. E temos também aqui uma de Vortex para trocoidal de 16. Se a gente visualizar aqui as estatísticas desse modelo, podemos ver o seguinte. Em tempo, elas possuem praticamente o mesmo valor. Então nós temos aqui 4 minutos e 46 em um desbaste localizado com a ferramenta de alto avanço de 40 milímetros. E temos também 4:22 para uma topo 16 inteiriça. Mas, obviamente, que ao fazer a usinagem com a ferramenta de 40 milímetros, teremos a necessidade de fazer uma redução. Ou seja, inserir ainda mais um percurso, demorando mais ainda nosso tempo de programação e usinagem em máquina. Já com a ferramenta de 16 milímetros, temos aqui praticamente acabada. Só fazendo agora uma redução para minimizar o máximo de cristas e depois um acabamento. Então nós temos um rendimento aí muito grande. Podemos ver aqui na nossa simulação. Então irei aqui simular. Eu já tenho o percurso de faceamento e também tenho um de esquadrejamento lateral. Então podemos ver aqui a simulação com o Vortex, que é o nosso desbaste aí conhecido no mercado como trocoidal. Então ele vai ter um grande AP e um passo lateral um pouco mais reduzido. Mas ainda assim, como podemos ver nas estatísticas e aqui na simulação, nós temos a grande remoção de material em um mesmo tempo. Ou seja, reduzindo o tempo, otimizando todo o nosso processo. Vou voltar aqui para a estratégia e mostrar mais um item de otimização aqui do PowerMill. Então, se eu ativar aqui a nossa ferramenta, a nossa usinagem com o cabeçote de 40, e irmos aqui em percursos, nós conseguimos visualizar a quantidade de passo por camada. Podemos ver que ainda assim o PowerMill ele otimiza
as camadas de usinagem, ou seja, com apenas uma entrada e saída. Ou seja, o que faz ganhar realmente aqui é o desempenho da nossa ferramenta e os movimentos trocoidais feito pelo software. Porque a de alta avanço vocês podem verificar que ela apenas entra e sai, não tem translado. E ainda assim a trocoidal ganha um rendimento bem maior. Irei fechar aqui. O Power Mill ainda possui uma situação onde podemos ver aqui nosso dispositivo, que além de ser de zero point, ele tem múltiplos setup, múltiplas fixações. Dentro do Power Mill, eu posso criar todo o nosso percurso e simplesmente através do pós-processador configurar um múltiplo setup G54 e G55, apenas modificando a distância entre o espaço e outro. Vou ligar aqui nosso programa NC. Podemos ver lá, apenas programado uma peça, porém usinada as duas. Tudo bem? E esse processo também ele pode ser otimizado posteriormente pelo VeriCut. Assim como as ferramentas da Pramit, tanto o cabeçote como a trocoidal, nos dá uma grande otimização de desempenho de ferramenta, o programa NC também ele vai ser otimizado através do VeriCut. Então, para dar continuidade, para falar um pouco sobre as ferramentas, nosso amigo Jean irá falar um pouco mais. Bom, pessoal, dando continuidade aí no que nosso amigo Jucimar colocou para vocês a respeito do programa, para esse projeto foram selecionadas basicamente 4 ferramentas. Então a gente tem aqui uma ferramenta de faceamento de 45 graus, onde tem um ângulo de saída muito efetivo, então ela diminui os esforços de cortes e também a gente com esses ângulos, com todas as construções da fresa, nós podemos simular aqui no programa da VeriCut. Essa segunda ferramenta de diâmetro de 16, ela tem uma vantagem muito significativa, que é um ângulo de saída de 20 graus, o que possibilita ela, com esse ângulo, trabalhar em planejamento, entrar em rampa. É uma ferramenta muito versátil que foi utilizada para fazer o esquadrejamento lateral. E dando ênfase basicamente nos 2 processos que o Jucimar colocou, aqui nós temos a nossa fresa de diâmetro de 40, com inserto SNHX. Esse inserto é um recém-lançado da Dormer Pramit, é um inserto bifacial, ele tem uma inclinação também de saída de 18 graus, o que possibilita uma alta remoção, ela trabalha com altas taxas de avanço e basicamente uma ferramenta muito indicada para o titânio, tá? Nós temos classes dedicadas para isso, cabeçotes com refrigeração interna, ou seja, uma ferramenta muito eficaz aí no processo de usinagem. Como o Jucimar colocou ali, os ganhos são realmente muito significativos. E dando seguimento com isso, nós temos também a nossa fresa, que foi utilizada para o processo trocoidal. Essa fresa da família S717, ela tem a possibilidade de alta profundidade de corte, ou seja, com isso a gente conseguiu simular as altas profundidades, ganhando tempo no processo e simulando naquela região do vórtex o efetivo, eliminando ali uma das ferramentas, eliminando na verdade uma ferramenta de acabamento e dando assim o ganho no processo como um todo. Então para isso nós simulamos todos os ângulos, todas as inclinações de ângulo de saída, de ângulo de folga, podemos simular isso e dar seguimento aí na alta eficiência aí que o nosso amigo Felipe aqui vai demonstrar aqui com o software VeriCut. Boa tarde, eu sou o Felipe da CGTech. Eu gostaria de agradecer aos parceiros que contribuem com a gente nessa demonstração e eu quero falar um pouco sobre o nosso principal produto, que é o VeriCut Force. O Force, ele é uma otimização baseada em física. O Force ele utiliza uma biblioteca de material. Esse material ele é construído diretamente através de um teste físico. Ele não requer simulações e nem suposições baseadas em elementos finitos. Tudo que a gente utiliza são testes reais. Nesses testes, a gente colhe informação como transferência de calor, resistência ao cisalhamento e esforços em X, Y e Z. Também podemos checar, de acordo com a geometria da ferramenta e o material da ferramenta, a deflexão causada na ferramenta e também nos suportes. Isso, o VeriCut Force, ele vai trazer para a gente uma economia significativa em tempo e uma redução drástica no desgaste e a vida útil da ferramenta. Eu vou fazer uma pequena demonstração sobre como o software funciona
e mostrar também um pouco do dispositivo de fixação que foi fornecido pela Schunk. A Schunk forneceu para a gente esse dispositivo, que ele é um zero point, então ele pode trocar de morsa ou de qualquer dispositivo de fixação sob essa base matricial de forma rápida e também facilitando muito o preset. Isso faz com que a empresa ganhe muito tempo durante as trocas de peça ou preparação, ou se ele tem mais de uma peça presa nesse dispositivo. Bom, o VeriCut ele é um gêmeo digital que ele utiliza dados reais da máquina, então ele utiliza o backup, que todo o funcionamento do controle, e agora esse gêmeo digital ele está ainda mais poderoso com a nossa ferramenta Force. Assim como disse o Jean da Dormer Pramit, a gente pode checar dentro da biblioteca de ferramentas todas as características geométricas e do material. Então a gente tem aqui os ângulos de hélice, a gente consegue determinar limites, esses limites serão utilizados na otimização, e o Force ele é provido de inteligência artificial. Então, através do programa NC, ele consegue aprender todas as informações que estão nele descritas de avanço, rotação, AP, AE, e a partir desses dados, com o material que foi colhido através de um teste físico e as características geométricas da ferramenta, ele faz uma otimização para a gente. É muito simples de criar essa otimização. Eu tenho algumas abas dentro do VeriCut, otimização, e eu determino o tipo de otimização que eu quero. Venho no modo aprender, ele vai me dar algumas características. Espessura do cavaco e força, espessura do cavaco e potência, ou apenas a espessura do cavaco. A espessura do cavaco é um dos parâmetros mais difíceis de manter ele constante durante a programação. E é nisso que o Force vai atuar muito bem. Após selecionar e dar um OK, ele já mostra para mim uma luz indicando que o programa passou a ser otimizado. Dentro do VeriCut é possível colocar informações que vão dar inteligências aos dispositivos de fixação. Isso vai permitir checar se o curso desse dispositivo suporta uma peça de um determinado diâmetro, se eu vou ter uma boa fixação. Ao término da simulação, o VeriCut vai mostrar para a gente uma calculadora. Dentro dessa calculadora, eu consigo visualizar os ganhos em cada ferramenta e um gráfico que vai me mostrar aonde eu tenho potenciais de ganho e aonde o VeriCut teve que reduzir o avanço para manter as forças, deflexão e a espessura do cavaco constante. O programa ele é exibido lado a lado no final da simulação. Então ele mostra para a gente aqui em vermelho a linha que foi modificada e o novo programa. O VeriCut em nenhum momento ele vai alterar a trajetória do seu programa. Ele só vai alterar as informações de avanço e rotação para manter os dados sempre constantes. Eu vou abrir aqui o gráfico para que vocês possam visualizar todas as informações que nele contém. Toda essa área em verde claro são áreas em que o VeriCut Force atuou, aumentando o avanço para ganhar tempo na simulação. Se eu correr um pouco o programa, a gente vai encontrar algumas áreas em vermelho. Toda essa área em vermelho era um potencial problema que poderia estar ocorrendo na minha máquina. Eu poderia estar travando o meu spindle, eu poderia ter uma quebra precoce ou um desgaste precoce da ferramenta. Isso é muito custoso. Então eu tenho informações como força total, deflexão, torque e potência e a espessura do cavaco. Clicando em qualquer ponto, ele me dá informações sobre a ferramenta, o bloco do programa e todas as características que estão ocorrendo naquele momento.
Se fizermos uma pequena simulação, apenas com poucos cliques e alguns segundos, teríamos uma economia de 179 mil em apenas uma peça, se a gente produzisse 1000 peças dessas por ano. Bom, para encerrar, gostaria de perguntar, tem alguma ponto para esse ponto de melhoria de ferramenta de corte é extremamente eficaz. Por quê? Porque hoje a velocidade de corte e a espessura média do cavaco são realmente parâmetros essenciais para um processo produtivo constante e eficaz, né? Então, com essas melhorias, tanto na parte de programação quanto na parte de melhoramento, com a ajuda do software, realmente vocês vão conseguir aí atingir um benefício total que a ferramenta de corte, devidamente indicada para os materiais a serem usinados, vocês vão ter aí com certeza a maior indicação, o melhor rendimento e consequentemente a redução de custo aí colocada pelo Felipe, certo? Mais alguma coisa? Só para finalizar, pessoal, quero ressaltar aqui um item sobre a quantidade de material removido com o Vortex. Então, lembrando, nosso material aqui, ele é um titânio, tá? Então, o material a ser usinado, ele é um titânio. Vou ativar aqui o bloco dele para que a gente possa visualizar. Então, nós tivemos aqui uma quantidade de material removida com um bloco com as seguintes dimensões. Então nós temos aqui, ó, uma profundidade de material onde nós tivemos 35 milímetros de AP e 0,7 de AE. Então foi bastante material removido e um material complexo de ser usinado, que é o titânio. Então podemos ver o rendimento dessa estratégia, utilizando aí uma área, uma profundidade alta de corte, né? Com um material difícil de usinar, feito apenas em 4 minutos. Bom, pessoal, acho que seria isso, né? Então nós estamos finalizando, agradecemos aí a todos e, mais uma vez, obrigado aí a disponibilidade de todos para esse desenvolvimento de encontro.